Dando continuidade aos temas que temos abordado, hoje, especificamente, nós vamos tratar aqui desse momento histórico, na Idade Média, que começa no ano 476 e que vai até o ano 1453, é a Idade Média. Então nós vamos falar aqui, no feudalismo, nós vamos falar do poder descentralizado. Mas antes de nós falarmos do poder descentralizado, vamos fazer aqui uma observação ou um exemplo para que fique melhor a sua compreensão. Brasil, nosso país, hoje, nós temos um poder centralizado. Centralizado no sentido de um poder devidamente organizado. Então nós temos uma nação, nós temos um território, nós temos o Estado, que é o conjunto das instituições. Todas as decisões que ocorrem no país são decisões tomadas por um poder constituído. Todas as decisões tomadas, elas servem e são acatadas por qualquer estado brasileiro, qualquer município brasileiro, qualquer região do nosso país. Então esse é um exemplo de um poder centralizado, no sentido da sua organização enquanto Estado. Aqui na Idade Média, especificamente no feudalismo, nós não tínhamos isso. Então não havia no feudalismo a figura, por exemplo, de um governante de um determinado território. Eu aqui nesse território sou a autoridade máxima, eu imponho, os demais acatam. Isso não tinha. Então isso é o que nós vamos tratar aqui, de um poder ausente no sentido de um poder centralizado, de um poder organizado. Então nós vamos falar como é que isso nasceu. Como é que nasceu esse poder descentralizado aqui no feudalismo? Para responder essa pergunta, vamos aqui observar esse pequeno esquema. Primeiro, no feudalismo, as guerras eram constantes. As guerras, elas existiram quase que ao longo de todo o período medieval. Essas guerras, elas eram motivadas principalmente por esses dois componentes aqui, invasões e disputas por terras. Diante dos conflitos, diante das guerras constantes, diante da instabilidade política, os reis dos reinos que ainda existiam, né, no início da Idade Média, na chamada Alta Idade Média, os reis então sozinhos, eles não conseguiam parar com esses conflitos, eles não conseguiam manter a estabilidade política, consequentemente a estabilidade econômica nos seus reinos. Ora, se os reis não podiam então manter a paz nos seus territórios, o que eles fizeram? Eles vão pedir socorro, eles vão pedir ajuda, eles vão pedir proteção militar a esses elementos aqui, que nós damos o nome de nobres guerreiros. Então, os nobres guerreiros, o próprio nome já diz, nobres, quer dizer, homens de posse, homens que compunham, formavam a minoria, a elite que tinha influência, no mínimo influência econômica e política aí na Europa Ocidental. Então os reis buscam a proteção dos nobres guerreiros, os nobres retribuem com a proteção militar a esses reis. Mas aqui nós vamos ter um problema. Ou melhor, os reis vão se deparar com um problema bem sério, que
que é exatamente a perda da sua autoridade. Com o tempo, esses nobres guerreiros, eles é que vão ganhar força, força política, força enquanto autoridade nos respectivos territórios. Muito bem. Esses nobres, aqui uma observação que eu já estava esquecendo de deixar isso bem claro. Os nobres dão proteção militar aos reis e os reis doam terras a esses nobres. Então não partia apenas dos nobres guerreiros a proteção militar aos reis. Os reis davam terras. E essa doação de terras, sem dúvidas, isso vai levar essa nobreza guerreira ou nobres cavaleiros a ter bastante força, bastante influência, e aí é o que eu estava dizendo para vocês ainda há pouco. Esses reis vão perder o poder, vão ter o seu poder fragilizado. Fragilizado esse poder, isso vai contribuir para uma nova relação de poderes aqui na Europa feudal. Então nós vamos ter uma nova relação de poderes. Já não é mais o rei, o soberano. Então nós vamos ter o rei, nós vamos ter a nobreza. Ambas com força política, repito. Muito bem. Por que eu disse que essa relação ela muda? Porque é aqui que surge a chamada suzerania e vassalagem. É aqui que vai mudar. É aqui que nós vamos ter um momento bem interessante do que nós chamamos de centralização, a descentralização, melhor dizendo, a descentralização política. Muito bem. Como que é essa questão da suzerania e vassalagem? Suzerano, num primeiro momento, o rei, que faz a doação de terras, aquele que recebe é o nobre, aquele que recebe vai ser chamado de vassalo. E aqui então nós temos a chamada relação de vassalagem, que acontece, por sinal, numa cerimônia. Há uma cerimônia, nessa cerimônia personalidades do lugar comparecem. Essa cerimônia ela se dá num templo religioso. Nesta cerimônia, há um juramento. Esse juramento é um juramento de fidelidade. O rei, o suzerano, doa terras. O que recebe o vassalo jura fidelidade para a vida toda ao seu suzerano. Isso que eu estou falando é para lembrá-los, porque esse assunto já havíamos trabalhado anteriormente. Muito bem. Então observe aqui essa pirâmide social. Eu fiz aqui duas. No primeiro momento, a pirâmide era composta dessa maneira aqui. Nós temos o rei. Abaixo, o clero. O clero representa ou quer dizer as altas autoridades da igreja. Nobreza, composta principalmente aqui, pelos nobres guerreiros, pelos cavaleiros, por grandes proprietários rurais e na base os camponeses, o trabalhador rural, os servos. É claro que essa composição depois ela passa a ter esse novo perfil. Esse perfil então vai ser definido assim: de sociedade, clero, nobreza, camponeses. Clero formado pelo Papa, pelos cardeais e bispos. Nobreza pelos grandes senhores proprietários de terras. Aliás, todos eles eram proprietários rurais, proprietários de terras. E, na base, os camponeses, o trabalhador rural.
Bom, para nós fecharmos aqui o assunto de hoje, esse assunto especificamente, eu quero só lembrá-los. E aí eu fecho o assunto. Eu iniciei falando do poder descentralizado. Então ficou claro, espero que, com a perda da autoridade dos reis, adiante, os nobres guerreiros que ganham a terra e poder, isso com o tempo significa dizer que em cada feudo, em cada propriedade rural, nós teremos um senhor que será a grande autoridade local. E aí esse rei, ele então tem o seu poder literalmente apagado com o tempo. Então nós não teremos na Idade Média um poder constituído, um Estado constituído, nós não teremos um rei todo-poderoso. Nós teremos nobres poderosos. E essa nobreza, cada senhor, cada nobre é absoluto, é senhor de todas as coisas dentro de sua propriedade. Não esqueça também de lembrar que a igreja aqui ela será, né? Haverá um tempo em que a igreja, na figura do Papa, será a autoridade máxima. Todos, o mundo cristão, a Europa cristã, a Europa ocidental, ela vai se submeter à autoridade papal, à autoridade da igreja.